sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Walter Rebelo, head de ativos digitais da Empíricos. É muito bom estar aqui no estúdio com você para falar desse mercado que toda vez que o preço sobe, né, chama muita atenção e faz manchete. Vamos aqui, separar o joio do trigo. Exatamente, acho que a gente vai ter muito assunto legal para falar aqui hoje, mas vamos começar contando um pouco sobre você, né, para quem está assistindo, entender melhor como que você entrou em blockchain, entrou em cripto e agora está como head da Empíricos. Então, me conta um pouco mais sobre a sua história. Assim como o mercado cripto está sendo uma montanha-russa, né, em 2015, 10 anos até aquele teste, né? Você nunca vira aquilo que você acha que você viraria daqui a 10 ou 5 anos, né? A estrada é tortuosa. Então, há 10 anos atrás eu estava fazendo música nos Estados Unidos, morei muito tempo lá, né? E essa convivência com os Estados Unidos sempre chamou minha atenção. Esse negócio de tecnologia, de novas tendências, né? Eu cursava economia e música lá, então estava muito ligado no mercado financeiro. Eu voltei para cá, para o Brasil, né? Para começar tudo de novo, né? Deixei a música de lado, tenho mais como um hobby agora. E me formei do INSPER, voltei para cá para fazer faculdade, fui lá para o INSPER e eu fui com essa intenção de, olha, eu vou levantar a mão para tudo, né? Toda oportunidade que tiver eu quero agarrar. E uma dessas oportunidades foi uma entidade estudantil chamada Blockchain INSPER. E eu já estava ouvindo essa palavra, né, esse buzzword, né, que a gente chama, muito no Twitter, vários lugares, né? E era o quê? 2019, então o Bitcoin estava voltando a subir. Então ele já estava assim, não sei, minha intuição me chamou minha atenção para aquilo. Então levantei minha mão, né, mandei minha carta lá do que eu achava que eu seria um bom encaixe lá para o blockchain ISP e comecei a estudar, né? Blockchain como uma tecnologia. E eu vejo muito esse argumento hoje em dia das pessoas: ah, não, eu gosto do blockchain, mas eu não gosto do Bitcoin. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que os dois eles estão muito mais ligados, inseparáveis do que a maioria das pessoas pensa. Então, aí foi minha entrada em cripto, né, em 2019, em que eu já estava investindo, mas era muito mais algo acadêmico, né? Mas aí o tempo foi passando, me formei no INSPER em economia e aí eu comecei a procurar emprego, né? Aliás, já estava procurando emprego na faculdade, né? Algum estágio e tal, e surgiu essa ideia da Empíricos. Vi lá no LinkedIn, Empíricos, estava procurando um estagiário para trabalhar em ativos digitais, aí eu, nossa, bom, vamos lá, né? Meu primeiro emprego. Aí fiz 2 entrevistas, um mês de processo seletivo. Cá estou aqui na Faria Lima, né? Eu sou do Piauí, então assim, eu dei uma baita de uma volta para chegar até aqui. Então, foi ali que eu comecei, né? E trabalhava muito de um mundo assim que era completamente novo, e muita informação, ainda continua desse jeito. E mistura muitas coisas, né? Mistura um conhecimento que é super técnico com também uma necessidade de balanço emocional, porque ainda mais porque mídia social e aí preço volátil, pessoal querendo ficar rico. Então, mistura todas essas coisas e é interessante esses últimos anos experienciando o mercado dessa forma. Acho que me amadureceu muito. E na Empíricos, o que é que a gente faz? A gente faz pesquisa de mercado, a gente gera um portfólio, oferece as ideias desse portfólio tanto para pessoa física, mais de 150 mil brasileiros ao redor do Brasil, e também essas ideias elas são espelhadas por 2 fundos de investimento da Empíricos Gestão. E é esse trabalho que a gente está tocando desde 2017. Eu entrei na Empíricos desde 2021 e a gente tem batido o Bitcoin, né, nas nossas apostas aqui de longo prazo, né? A gente não é não tem uma perspectiva de mercado de que vale a pena você fazer trade. Vale muito mais a pena você apostar em tecnologias de longo prazo e você observar que fatores influenciam os preços do Bitcoin, que é o grande termômetro do mercado, tentando encontrar apostas e retornos em excesso em ativos menores.
Legal. E aí você contou um pouco da sua história, eu até fiquei curiosa, né, para entender melhor como que você lida com esse mercado pensando, em cripto, blockchain como um mercado de trabalho mesmo, né, porque, você falou muito, assim, que estava procurando emprego e que tudo era muito novo. Até me identifico com você, né, eu também, comecei a ver cripto, blockchain conforme a gente teve que cobrir esses assuntos aqui na Exame e Uhum. tudo mais. Então eu fiquei curiosa para saber de você. Você já queria trabalhar com blockchain ou foi uma oportunidade ali que caiu no seu colo e você foi se desenvolvendo? E até porque, assim, até eu parando assim para olhar para trás, eu fico pensando, nossa, tipo, nem estava vendo essa oportunidade, né? Tecnologia muito nova e tudo mais. E foi uma coisa que caiu no colo, assim, mas se eu fosse inteligente, lá atrás eu já poderia ter visto essa oportunidade, Ah. né. Qual que é a sua opinião sobre Então, isso? esse negócio de você ficar pensando, né, mas se eu soubesse disso antes, eu estaria muito melhor agora, né. Se você ficar se chicoteando desse jeito, não é saudável, né. Eu acho que não, eu já fiz isso, mas eu parei com isso. É mais interessante você e essa foi uma grande lição pra mim, né, porque antes eu pensava que era: "Não, eu vou ser músico e a minha trajetória vai ser assim, né, uma linha reta, perfeita". Os seus planos são muito menores do que os planos de Deus. São f a grande lição aqui pra mim desses últimos anos, né. E aí foi busquei ter interesse, né, abrir minha cabeça para outras coisas além da música, né. Meu pai sempre pedia isso: "Meu filho, tem um plano B, pelo amor de Deus", né. E o papai ele sempre foi muito bom de conta, né, e ele cobra da gente, né, graças a Deus. Mas enfim, é importante nesse sentido, né, de você olhar uma oportunidade, você entender que você tem que se desenvolver profissionalmente, não necessariamente naquilo que você pensou que você faria, mas eu acho que a gente, para ter sucesso, tem que buscar 3 coisas: algo que a gente goste, algo que a gente faça bem e algo que o mundo precise. Aí a receita para o sucesso, aí escala. Eu acho É, que é tem isso. razão, tem razão. Bom, agora a gente vai falar o que a gente veio falar aqui mesmo, Aham. que é cenário, perspectivas sobre cripto, Bitcoin, né, Uhum. pós-halving. Vocês lançaram um relatório super interessante falando sobre isso, então, já quero começar pedindo mais comentários sobre o que você está Uhum. pensando em relação a isso. Então, tem várias maneiras de você em vez de maneiras eu vou falar, tem várias janelas temporais que você pode observar a cripto. Você pode observar a cripto numa janela de longuíssimo prazo, e aí você vai pensar mais em fatores macro, né? Por exemplo, endividamento dos Estados Unidos. Como é que o alto teto de gastos e a maneira como o poder de compra do amplo consumidor está se tá, tá perdendo valor ao longo do tempo, né? Inflação é isso. E como que cripto se encaixa dentro desse contexto. Para mim é claro que o Bitcoin vai subir ao longo do tempo. Claro, porque moeda fiat não foi feita para dar certo. Alguma hora algo tem que dar errado. O endividamento de alguém vai ficar maior do que, por exemplo, o custo que você tem para custear um grande exército, no caso dos Estados Unidos, né? A gente está vendo cada vez mais tensão geopolítica. Então, o que que acontece quando os Estados Unidos vai dar calote, vai ter repressão financeira, né? Lógico, eu estou puxando aqui para cenário de cauda, mas é justamente nesse padrão longuíssimo prazo que eu estou pensando no Bitcoin. Beleza. A gente pode também pensar dentro de ciclos, né? E aí a gente olha para fatores como flutuação de crédito, flutuação de liquidez nos sistemas financeiros do mundo, né? E o que que é liquidez? É quantidade de dinheiro, quantidade de crédito, M2 é o agregado monetário. Tem várias medidas que a gente pode usar para inferir sobre liquidez nos sistemas. E por que que liquidez importa para cripto? E meio que tem essa correlação muito forte com a performance do Bitcoin ao longo dos ciclos, é porque quanto mais liquidez o mercado se tem no mercado, mais o mercado topa risco. Então, por exemplo, um fator que está ligado ao aumento de liquidez é o, a queda da taxa de juros, né? Então a gente entrou em 2024 com 3 gatilhos muito claros. Foi a aprovação do ETF de Bitcoin, a expectativa de que os juros iriam cair e o halving, né?
como é que foi o progresso até agora, né? Desde o começo do ano. ETFs aprovados, beleza. Halving já foi, mas halving não tem nenhum efeito quantitativo sobre o preço do Bitcoin. Não tem, simplesmente não tem, porque a inflação cai de 1,8% ao ano para 0,9% ao ano. Isso aí não faz diferença, tudo mais constante. E aí a gente tinha a expectativa de que os juros nos Estados Unidos iam cair a partir de junho. Esse não foi o caso. Por quê? Novos dados de inflação fazem com que o Fed, que tem um mandato duplo de temos que manter preços estáveis para o cidadão e temos que manter o pleno emprego. À medida que a inflação ela aquece, o Fed tem que falar, opa, não, vamos subir juros, porque isso aí aumenta o custo do dinheiro, isso reduz liquidez nos sistemas, as pessoas estão menos propensas a arriscar, e isso faz com que o capital saia dos ativos de alto risco e vá para um tipo de aplicação que vai te dar o mesmo retorno por um risco menor, renda fixa. Então, toda essa dinâmica é o que guia os ciclos do Bitcoin. Olhando para uma perspectiva assim de 2, 4 anos. Né? Esse aí seria um ciclo. Né? Um bull market e bear market, os dois, né, de ponta a ponta. Outra maneira de ver também, então a gente está vendo aqui 3 perspectivas, né? Longuíssimo prazo, longo prazo e agora no médio prazo. Né? O que eu estou vendo? Um medo de inflação, né? Também, né? Mas um medo de recessão doido no Twitter, né? Muita gente olhando aí para esses últimos dados de PIB aí caindo no trimestre, né? Então 1,6% ao ano, né? E a expectativa era de 2,4%. Então, nessa medida aí, as pessoas começam a ficar com medo de que vai ter recessão, outras começam a especular que o Fed vai descer juros, mas o Fed não pode descer juros porque a inflação ainda está alta. Vai ter estagflação, que é um cenário de inflação alta com decrescimento do PIB. Então, assim, eu acho que as coisas estão melhores do que muitas pessoas pensam. Apesar dessas preocupações macroeconômicas existirem, eu acho que elas não vão se manifestar agora, porque a gente teve uma correção muito recente, né, de 20%, né, em abril, que o Bitcoin saiu do 73 e agora está sendo negociado, da data que a gente está gravando esse podcast, nos 60 mil dólares. Né? Então, assim, muita gente está pensando, não, vamos para os 50. Meu Deus, o Bitcoin vai a 12. Né? Tem esses perma bears que a gente chama. Não acho que é esse o caso. Essas últimas quedas eu utilizei, na verdade, foi para adicionar as minhas posições. E olhando nesse contexto mais de médio prazo, eu estou bem animado. Eu acho que é um bom ponto de compra. Eu acho que a gente teve muita realização de lucro do 73 até esse nível que a gente está. E o suporte está bem adequado para a gente buscar novas máximas agora. Legal, e você falou muito sobre cenário macro e até uma comparação do Bitcoin com as moedas fiduciárias, né, que a gente chama, que aí pode ser dólar e tudo mais. E aí eu fiquei curiosa para saber quais as características do Bitcoin que você pode apontar que caracterizam ele como uma moeda melhor que as moedas fiduciárias, né, com uma possível reserva de valor e até o ouro digital, como muitos dizem. Vamos lá. Que fatores tornam o Bitcoin uma moeda de transferência melhor do que uma moeda fiat? Essa é a pergunta. Isso. Eu não sei se ele é uma moeda de troca melhor. Eu tenho certeza que o Bitcoin vai manter o seu valor ao longo do tempo versus o dólar, versus o real, versus o iene. Isso aí eu acredito que vai acontecer. Existem tecnologias que tentam escalar o Bitcoin para que ele se torne também um meio de transação, como a gente utiliza um Pix, né? Que é a Lightning Network. Tem também softwares, né? Protocolos que estão tentando colocar programabilidade dentro do Bitcoin. Então, você fazer DeFi com Bitcoin, né? Finanças descentralizadas, da forma como você faz no Ethereum, que é o caso de Stacks. Tem outros projetos também, Stacks são mais relevantes. Mas assim, em suma, não sei se de fato o Bitcoin é uma melhor moeda de troca. Eu vejo mais o Bitcoin como uma reserva de valor contra a inflação, né? Acho que faz muito sentido assim. Mas também pode ser usado muito bem para, por exemplo, remessas entre fronteiras, né? E olha a diferença, né, do Bitcoin para o ouro. Aí eu acho que o ouro digital é uma descrição imperfeita para o Bitcoin. Porque o ouro, ele não é fracionável, né? Ele mas até certo ponto. Até onde você vai conseguir transacionar aqui com pedrinhas de ouro. É muito difícil para você contar, para você contabilizar tudo isso.
Então não é prático. Beleza. O Bitcoin, ele é escasso, ele é divisível, ele é digitalmente escasso, né? E você não consegue simplesmente criar mais, porque é uma rede, é um acordo entre os participantes da rede. E eles estão resguardados pela produção, pelo custo de energia que eles têm para produzir um Bitcoin e participar da rede. Então, o Bitcoin ele traz todas essas características que se encaixam muito bem em um mundo que é cada vez mais digital, cada vez mais movido à internet. As pessoas falam, né? Ah, mas e a tempestade solar vai desligar a internet? Amigo, se você vai deixar de investir em algo porque você acha que o mundo vai acabar, saiba que quando o mundo acabar, vão ter problemas maiores do que o seu Bitcoin caindo de preço. É isso que eu penso. E você falou muito sobre essa questão de enxergar no curto, no médio, no longo prazo, até falou sobre a estratégia que vocês usam na Empíricos, né, de ser uma negociação mais voltada para o longo prazo e não ficar fazendo trading. Mas quando a gente pensa em cripto, o trading ele acaba sendo, eu vejo pelo menos assim, né, acaba sendo um pouco uma tentação ali, principalmente para quem está começando a investir. Não sabe tão bem lidar com alta volatilidade, então você investe num dia e o preço tá um, e aí no outro dia o preço tá outro, né? Inclusive, até na minha família, assim, né? O pessoal começa a investir e aí fica olhando e vem falar pra mim assim: nossa, mas tá despencando, e agora o que que eu faço? Aí, ai, agora tá subindo, ai meu Deus, e tudo mais. Então, eu quero saber a sua opinião. O que você diria para essas pessoas que estão querendo começar a investir em cripto, independente, né, do valor que elas querem investir, do quanto elas querem se expor a essa classe de ativos, mas o que você diria para essas pessoas, né, que estratégia que você acha que é mais interessante? Eu vou começar aqui da filosofia e aí eu vou para a prática técnica. Você tem que ter convicção em qualquer coisa que você faz na vida, né? Até no investimento. Então, vou abrir um negócio novo. Vou tentar aqui essa vaga. Não sei se tu vai conseguir, não. Né? Tem sempre essa voz ou essa pessoa, esse espírito, né? Mas você tem que ir com convicção se você acredita que de fato aquele é o caso, né? Você acha que tem uma verdade, você vai fazer uma aposta e se você tiver certo, você vai ganhar em cima daquela aposta. Então, eu tento descobrir a verdade se o investimento vale a pena ou não, observando fundamentos, né? E fazendo aqui uma conta com... Não adianta o alinhamento dos astros, né? Se eu depender da sorte, e a gente depende da sorte para muita coisa, mas se eu depender só da sorte, talvez eu me ferre, né, no investimento. Então, número 1, você tem que ter uma exposição adequada, seja a sua convicção, mas eu acho que ainda melhor do que isso seria ter uma exposição adequada àquilo que você topa arriscar, aquilo que você, porque você vai ver, vou quebrar aqui a quarta parede, né? Você vai ver os seus ativos oscilando radicalmente ao longo do tempo. Isso vale tanto para baixo quanto para cima. Então, se você não está disposto a isso, não entre no mercado. Não é para você. Né? O que tende a acontecer é que cripto fique menos volátil ao longo do tempo. E ela é menos volátil nesses ativos maiores. Tem gente que acha o Bitcoin super volátil. Você já não tradou, né? Você já investiu em alguma moeda que é abaixo do top 500 das criptos? Você já viu como é que ela se movimenta? Né? Então, é uma volatilidade radical. Mas que pode também trazer Grandes vantagens ganhos. aí, de certa forma, né? Então, a pessoa que tá ali interessada nesses ganhos, o que que ela pode fazer para tentar lidar com essa flutuação ali de uma forma mais tranquila? Justamente isso, né? Tenha um sizing apropriado, um tamanho da sua aposta apropriada. Tente entender o que você está fazendo, né? No mínimo. Entender Bitcoin, entender o Ethereum, né? Entender qual é a essência do blockchain, um sistema distribuído, porque que isso importa. Qual é a diferença do sistema tradicional que a gente usa para fazer o Pix, né? Você não precisa ser técnico, você precisa só entender o que as coisas fazem sentido. Então, é dessa forma que você lida com volatilidade, né? É se expondo, é terapia da exposição, não tem outra. Mas você vai ver que quanto mais tempo você passa nesse mercado, mais você é recompensado, porque os ganhos eles vêm. A gente está no mercado que tem 15 anos de idade, o Bitcoin ele já se provou que ele está aqui para ficar, o movimento institucional mostra isso, né? O movimento das pessoas mostra isso, o movimento das nações, o fato do Bitcoin estar
no vernáculo geopolítico de hoje em dia, né? Ele está nas discussões de hoje em dia. É só olhar o presidente aí, tanto o Trump, né, pronunciou agora sobre cripto, quanto o Bob Kennedy, né, que é o terceiro aí né, na linha de disputa. Então, essas coisas, né, o valor ele se manifesta, o preço e o valor eles tendem a convergir ao longo do tempo, só que isso demora e não vai ser na hora que você quiser. Um dado engraçado, né? Engraçado não, talvez preocupante. Uma matéria de um amigo nosso em comum, né, que a gente estava falando o nome dele agora há pouco, mostrou lá que a Ambima, um dado da Ambima, que o jogo do Tigrinho é 7 vezes maior, né, em termos de volume negociado, alguma coisa assim, do que o próprio volume da bolsa. O número de investidores, na verdade, se eu não me engano. Então, assim, as pessoas elas estão muito propensas a querer arriscar, né? Tipo aquela conversa de bar, o Corinthians ou é o Palmeiras que vai ganhar, né? Deixa eu apostar aqui no bet XYZ, né? Então, as pessoas elas querem um resultado muito rápido, elas querem uma resposta muito rápida. E essa semana, o que eu respondi de gente no Instagram hoje, porque, nossa, volatilidade, os tokens estão derretendo e as altcoins não estão performando tão bem quanto o Bitcoin. Pessoal, calma. 2 semanas, né, que a gente está nessa região, então não adianta espernear. Legal. E até pensando aqui, quando a gente fala de Bitcoin, Ethereum e tudo mais, essas criptomoedas que são maiores, elas já, né, meio que se provaram no mercado e tudo mais, elas são mais consolidadas, mas a gente tem ali também uma infinidade de outras criptomoedas meme, criptomoedas de DeFi, e, enfim, um mar repleto de criptomoedas dos mais variados tipos. Então eu quero saber qual que é a sua opinião sobre isso. Você acha que vale a pena investir em criptomoedas menores, né? E aí até quando a gente pensa em questão de fundamento, criptomoeda meme, ela tem realmente um fundamento? Você acha que é um investimento válido? Vamos começar por essa. Tem fundamento, meme? Meme não tem fundamento. Pelo menos não fundamento tangível que dá para quantificar de alguma maneira, né? Não, usa aí análise de sentimento de redes sociais. Aí você vai rodar um algoritmo, ele vai pegar lá todos os tweets que estão rolando da tal meme coin e você vai tentar, né, chutar um preço aí para esse negócio daqui a um mês, ou daqui a uma semana, ou seja lá qual for a janela temporal que você está operando. Só que assim, a longo prazo, você pode enxergar meme coins como um beta do mercado. Ou seja, se o Bitcoin ele vai subir, meme coin deve subir também, e deve subir mais, que é mais especulativo. Acho que vai dar bom, é só vender na hora certa, né? Então assim, para mim é uma nova versão de cassino. Você pode ganhar dinheiro, você pode não ganhar, né? Então, nesse sentido, como um investimento, eu acho que não tem fundamento. Brinco com meme coins? Bota ali o dinheirinho, porque eu sei que vai subir, se o Bitcoin subir. Mas não é algo que eu depositaria uma parcela nem de longe representativa do meu patrimônio. Né? Olhando agora para altcoins, fora do Bitcoin, fora de Ethereum, fora dessas já mais consolidadas, né? Vale a pena investir nisso? Vale. Eu acho que sempre tem que pensar no seguinte padrão, né? No seguinte, como é que eu posso dizer? Método. Que características cripto consegue entregar para algum tipo de atividade, né? IA, finanças, enfim, tokenização de ativos, né? Renda imobiliária ou qualquer tipo de renda. Que coisas cripto consegue ter sinergia com isso e criar valor, né? Fazer algo mais barato, mais seguro, mais rápido, 24/7. Né? Então, eu tento olhar dessa forma. Vai haver algum tipo de produto? Vai haver construção de valor? Tá. Como é que um tal projeto, então, consegue espelhar essa criação de valor em um token? É porque eu, como investidor, em última instância, vou falar compro ou não compro. Então, o que eu quero ver existe esse tal produto aqui que eu estou querendo investir? Existe uma correlação do preço do meu token com o valor que esse protocolo, esse projeto gera? Ok. Que valor é esse? Não tem como eu saber. Né? Porque assim, você pode fazer valuation, né? Só que valuation para cripto não importa. Eu olho muito mais como existe um fundamento aqui e tem um approach assim mais de venture capital, né? Vou
vou comprar e vou arriscar mesmo. Né? Vou tocar aqui esse projeto como se eu fosse assim, um gestor dele, né? Não gestor, mas um investidor que está toda hora prestando atenção. Então, invisto nesse projeto que cria valor e que eu acho que existe uma correlação entre o valor gerado por esse projeto e um token. E ajusto a minha posição dentro de um portfólio. Quando é que eu aumento minha exposição em altcoins? Quando é que eu diminuo? Aí depende do Bitcoin. Você tem que olhar para a dominância dele, para onde a gente está no ciclo, fatores macroeconômicos. Então, tudo isso aí é o método que a gente usa aqui dentro da nossa casa lá na Empíricos para definir se um investimento vale a pena ou não e como compor o nosso portfólio. Então, existe sim alfa a ser gerado, né? Alfa é retornos em excesso nessas altcoins. Né? Só que você nunca deve deixar de ter Bitcoin também. Então, é um equilíbrio entre esses dois âmbitos aí. Legal, e agora eu quero saber das suas perspectivas, porque a gente está num momento assim que no começo do ano a gente falou muito só sobre Bitcoin, 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 Bitcoin. Tinha ETF, tinha halving, mas agora que isso já meio que passou, a gente está também com umas incertezas ali, até falando em geopolítica, né? Guerra entre Israel e Irã, e as próximas decisões do Fed. Então eu quero saber, na sua opinião, agora, daqui para o resto do ano, do final do ano, você acha que o Bitcoin ele vai continuar sendo protagonista ou as altcoins também vão ter ali um lugar ao sol ou até performar melhor? Uhum. Eu acho que o Bitcoin tem que estar na carteira de todo investidor cripto esse ano. Né? A quantidade, isso aí tem que olhar para a dominância do Bitcoin, né? A representatividade dele em termos de market cap referente a toda a capitalização de mercado de cripto. Então, você falou muito bem, né? Essa questão de inflação, de geopolítica, tudo isso aí joga a favor do Bitcoin, não necessariamente das outras moedas. Só que quando a gente olha em termos práticos, né? Como é que as outras moedas se comportam quando o Bitcoin varia? Elas tendem a variar mais. Horas isso é realidade, horas não é realidade. Né? Depende muito do apetite para o risco do mercado. Esse apetite para o risco do mercado, ele tem ido mais a favor de altcoins depois da queda de 13 de abril e 14 de abril. Você pode ver, já em maio, as nossas carteiras que passaram a ter mais altcoins, elas estão performando melhor do que o Bitcoin e do que o índice de referência que a gente usa, que é o Nasdaq Crypto Index. Então, o que tende a acontecer depois do halving, né, e assim, mas halving não importa. Na verdade, é o ciclo de liquidez, né, expansão de liquidez que tem se alinhado com as datas do halving. Essa liquidez está expandindo agora, né? Você falou do pronunciamento do Fed. Qual foi o pronunciamento do Fed? Olha, não vamos aumentar juros e vamos desacelerar o QT, né, que é basicamente eles vendendo títulos para os bancos comerciais e extraindo dinheiro, né, o dinheiro dos bancos comerciais, que pode ser emprestado, e isso cria base monetária. Então, quando eles desaceleram essa venda de ativos, títulos do Tesouro Americano, isso aí dá um afago de liquidez para o mercado. Tanto é que depois do Fed, as altcoins dispararam, o Bitcoin performou positivo. Então, eu acredito que daqui para o final do ano, a gente está em um ótimo momento para comprar altcoins. Acho que o Bitcoin vai performar muito bem também, mas eu acho que ele já começa a dar ele já começa a não performar tão bem quanto altcoins. Se isso vai continuar sendo verdade, é algo que a gente tem que acompanhar no dia a dia. O que aconteceu em halvings passados foi justamente isso, né? Dominância caindo. Quem aumentou posição em altcoins teve um retorno em excesso acima do Bitcoin. E, assim, sempre que eu faço essa pergunta, as pessoas costumam responder assim: qualquer momento é um bom momento para entrar no Bitcoin. O melhor momento era ontem. Mas, até falando aqui, puxando esse assunto que a gente estava falando de cenário e tudo mais, né? O Bitcoin, ele bateu máximas históricas, assim, né? Um dia atrás do outro, em março, e agora já deu uma desanimada e tudo mais. Então, mas você acha que agora é um momento bom para entrar no Bitcoin? Sem aquele papinho de que todo momento é bom para entrar em Bitcoin. Mari, quem fala dessa forma, né? Toda hora para comprar, ou a melhor hora para comprar era ontem. Tá olhando com essa perspectiva de longuíssimo prazo.
Mas, olhando para o curto prazo, quando a gente olha, né, uma coisa que eu gosto de olhar é curvas de aceleração e desaceleração de realização de lucros. Quando ela está acelerando, é normalmente quando a gente tem ali um topo local. Não é um topo de ciclo, é um topo local. Que aí o Bitcoin faz isso, depois ele dispara, depois ele volta, né? Então, começou a acelerar, seria um provável topo local. Começou a desacelerar, e aí ele atinge um pico de desaceleração e ele começa a inflexionar. É bem matemática aqui, tem que ter gráfico, né? Infelizmente não tenho nenhum gráfico aqui, mas enfim. Então, a gente começou a ver essa desaceleração agora, né? O pico dela. Então a gente está voltando a acelerar. É provavelmente um fundo local, né? O grande medo aqui era do Bitcoin ir para 52 mil, porque o perfil de volume, né? As principais faixas de preço onde o volume foi transacionado. Isso mostra o interesse do mercado e prováveis níveis de preço em que o Bitcoin vai ser tradeado por mais tempo. A faixa que a gente estava vendo era, na queda de 13, 14 de abril, ele chegou a ser negociado a 56 mil, né, alguns dias depois. E o medo era que ele fosse para 52 mil e ficasse lá por um longo tempo, que esse período pós-halving é geralmente o que acontece, um período de consolidação, estagnação, o pessoal fica meio entediado, nada muito acontece. Enfim, não tem tanta graça assim, não é, né, o mercado cripto como a gente conhece. Então, visto que já houve essa desaceleração, é uma boa hora para a gente estar comprando agora. Quer dizer que não vai cair próxima semana? Não quer dizer isso. Quer dizer que a gente achou um provável fundo local. Legal. E até falando agora sobre volatilidade do Bitcoin e tudo mais, assim, a gente tem essa coisa em comum, né? Que a gente começou a trabalhar com esse assunto lá para 2021. Uhum. Na época que eu comecei, o Bitcoin tava lá para os 30 mil, aí depois já bateu máxima, que na época era 60, 69. Uhum. E depois a gente viu ali uma desgraça acontecer, né? Que muitos chamam de inverno cripto, Uhum. né? Que despencou tudo, passou ali praticamente o ano todo, né? Só ladeira abaixo, bateu lá uns... 2022? 2022. Só ladeira abaixo, bateu lá uns 15 mil e tudo mais. 15.900. Nessa época, todo mundo já estava condenando o Bitcoin, achando que nunca mais ia subir. Teve a queda da FTX, que foi emblemática. Teve o Luna. Sim, exatamente. Então, mas ressuscitou, voltou a subir. Em 2023 já voltou a subir, agora bateu novas máximas. Então, a minha pergunta é: você acha que a gente vai ter um momento, que até inclusive às vezes poderia ser interessante para quem quer entrar e tudo mais, você acha que a gente vai ter um momento similar a esse no futuro? De bear Ou market? de bear market, de cair e de ir ladeira abaixo? E se você acha que sim, que haverá, aí também dá uma dica aí para quem quer saber lidar com isso, né? Não sair vendendo desesperadamente, achar, meu Deus, vai acabar o Bitcoin, vai a zero, entendeu? Pô, isso vai rolar, com certeza, né? O que a gente viu em 2022 foi um processo de desalavancagem. Então, o juros subindo, né? Aquela mesma dinâmica que eu comentei, né? O capital ele sai de ativos de risco, então se você tem menos dinheiro procurando uma mesma quantidade de ativos, o dinheiro sai, o preço dos ativos cai também, né? Então, essa foi a dinâmica de 2022, e aí você tinha vários participantes de mercado, de institucionais até própria software. O problema foi menos no DeFi do que na finanças centralizadas, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de FTX, de BlockFi, de Luna, que tinha um aspecto centralizado, né? Isso tudo foi por água abaixo. Por quê? Porque tinha dívida que foi criada sem ter um colateral suficiente para quitar essa dívida, né? Foi esse o escândalo da FTX. A FTX estava vendendo Bitcoin de papel. Especula-se até que o Bitcoin ele deveria ter chegado a preços mais altos, né? E quanto ao bear market, o próximo bear market, eu não estou nem preocupado com isso. Eu sei que alguma hora ele vai chegar, mas os dados eles não apontam isso de forma alguma, né? Para um dos indicadores muito bons para
fazer o timing cíclico, né, entre mais ou menos uma divisão de bull market para bear market, é o MVRV. Todo mundo fala agora desse indicador, né? Eu até me pergunto se isso vai ter alguma influência sobre spikes de MRV no futuro, né? O mercado antecipando isso, como é que vai ser essa dinâmica. Mas enfim, ele ainda continua sendo um bom indicador. E ele mostra para a gente um nível de lucro generalizado do mercado, né? É o valor médio em que cada Bitcoin foi adquirido versus o valor de mercado atual. E isso cria um múltiplo. Geralmente, quando esse múltiplo chega ali por volta dos, né, de 5 vezes de lucro, 6 vezes de lucro médio, aí é quando você geralmente chega na inflexão de bull market para bull market. Por que eu acho que existem ainda, não vou dizer indicadores melhores, mas indicadores que complementam essa análise para ajudar a pessoa a tomar uma decisão de se sai do mercado, se reduz a posição? Porque ele é meramente um indicador de lucro, né? Você está presumindo que, baseado em fatos históricos, que o mercado vai ter um comportamento parecido dado que esse indicador atingiu um certo nível. Então existem vários outros meios que dá para você sentir a temperatura do mercado e você fazer essa proteção, né? Um de-risking do seu portfólio. Então, o que a gente tem feito, na verdade, na nossa série da Empíricos, nas nossas carteiras, a gente reduz esse risco. Quando esse momento se apresenta, a gente enche a nossa carteira, né, nosso portfólio de Bitcoin e faz uma posição de caixa e aí faz o que os ursos fazem no inverno, né? Vai para dentro da casa e fica ali assistindo, hibernando. Legal. E até pensando aqui, né, o Bitcoin, ele surgiu como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. E isso a gente vê até se refletindo até recentemente, né, quando os bancos quebraram nos Estados Unidos, Bitcoin disparou, mas ao mesmo tempo, cada vez mais com o tempo, ele está ali se tornando um ativo adotado por bancos, né, e cada vez mais adotado pelas pessoas, né, ele está meio que caminhando ali para algo mainstream, né? Não vou dizer tradicional, mas também não tô achando aqui uma palavra em português para. Se você for fazer uma analogia, ele tá meio que na adolescência dele, né? Uhum. Tá. Vou tentar fazer essa comparação de uma maneira que não vai soar infantil, mas que faz sentido. Bitcoin, ele é uma tecnologia em transformação, né? Então, um adolescente chega na sociedade aqui, né, nessa hora de trabalhar e tal, e não tem todas as respostas, tem que se adequar às regulações, tem que entender o papel dele dentro daquela sociedade, o mercado vai achar ali um papel para ele, né? Então, tá meio que nessa entrelinha aí de adoção ampla e ainda ativo de nicho. Por que não foi ainda adoção ampla? Porque, primeiro, o Bitcoin ele está sendo pensado mais como uma reserva de valor, olhando para condição de inflação, para geopolítica, tudo isso, mais do que um meio de pagamento. Porque, se você parar para pensar, a primeira grande aplicação amplamente utilizada em cripto são as stablecoins, que são usadas para pagamento. Porque, afinal, esse copo aqui, esse microfone, as roupas que a gente está usando, é tudo precificado em moeda fiat, né? O sistema ele roda em moeda fiat. Então, até que um momento de, sei lá, daqui a 10, 20 anos, o Bitcoin de fato seja usado como uma moeda de troca, né? Ele vai ter que coexistir por muito tempo com esse sistema que já está aqui há séculos, né? Então, e quem estuda a história do dinheiro sabe como essas mudanças elas demoram para acontecer. Tanto é que o pound britânico já foi a moeda de reserva do mundo, a moeda holandesa já foi a moeda de reserva do mundo, agora é o dólar. Então, todas essas moedas continuam coexistindo. Certas horas elas têm mais importância do que a outra, né, em determinados momentos da história. Pode ser que o Bitcoin venha a ser isso no futuro, não sei, né? Mas essa adoção do Bitcoin, eu acho que é aí que essas outras moedas talvez tenham a capacidade de ganhar do Bitcoin, em termos de acesso ao jovem, por exemplo. Teve um vídeo que viralizou agora no Twitter, que foi um jovem da Universidade de Ohio. Era o discurso do valedictório, né? Nem sei se é essa a tradução, mas enfim, valedictorian speech. Aí ele foi falado, né, tava falando lá do nível de endividamento que está altíssimo dos estudantes hoje em dia, ninguém mais consegue comprar casa na hora que se forma, né? E aí ele começou a falar de Bitcoin e a galera começou a vaiar ele, né?
E aí eu fiquei pensando, cara, tá, que o delivery dele poderia ter sido melhor. Mas esse cara vai ser lembrado daqui a uns 5 anos. Ele virou um meme, né? Tipo aquele cara que mostrou assim o caderninho Buy Bitcoin, né? Atrás da Janet Yellen, a atual secretária do Tesouro. E aí viralizou. Inclusive, uma semana dessa aí, esse mesmo caderninho foi vendido, acho que mais de $1 milhão, nem sei. Mas enfim, eu acho que altcoins aí, né? Essas que estabelecem mais programabilidade, têm uma capacidade de criar essas aplicações. Aliás, as stablecoins são a prova disso, né? Para ter uma ampla aplicação, talvez até mais do que o Bitcoin. E pensando nessa narrativa de adoção do Bitcoin se tornando um ativo realmente mainstream, você acha que isso acabaria matando um pouco essa narrativa original, né, do Bitcoin como uma alternativa, uma coisa ali que está fora dos sistemas tradicionais? Olha, eu acho que o. Não, um dos questionamentos, né, que se fez recentemente é: não, mas se a BlackRock agora vai comprar o Bitcoin de todo mundo, né, qual é a vantagem do Bitcoin? Bom, é uma opção que você tem de comprar Bitcoin pelo fundo da BlackRock, né? Famílias, por exemplo, que lá, né, vão ter o seu próprio Bitcoin como uma reserva de valor da família, talvez queiram utilizar o serviço de custódia de alguém para fazer justamente a segurança, né, ou até o planejamento sucessório desse ativo para sua família. Então, assim, lógico, a gente está muito no começo, essas coisas ainda nem existem direito, né, não são formalizadas ainda amplamente. Então, eu acho que isso leva tempo e o Bitcoin vai coexistir aqui com o sistema tradicional por um bom tempo, e ele também vai assumir formas mais institucionais do que somente a forma criptonativa, né? O Beatles, ele não deixou de ser bom depois que ele ficou amplamente conhecido, né? Eu tenho certeza que o cara que curtiu o Beatles ali no The Tavern lá em Liverpool continuou curtindo o Beatles depois que eles continuaram a tocar nos estádios também. Então, acho que é por aí. Legal. Agora, já meio que finalizando aqui, eu queria que você me contasse 3 erros principais que você vê as pessoas que querem investir cometendo. Querer ficar... Investir em cripto, né? Tá. Querer ficar rico semana que vem. Apostar tudo em uma moeda só. E não ter Bitcoin na carteira. Legal. Bom, eram essas as minhas dúvidas. Não sei se teve algum assunto aí que eu esqueci de perguntar e você gostaria de trazer também. Eu gostaria de convidar quem está nos ouvindo, nos assistindo, a conhecer o nosso trabalho na Empíricos, né? A gente toca 2 fundos lá e uma carteira recomendada para clientes pessoa física já desde 2017, né? E a gente tem tido um retorno de 4 vezes mais do que o Bitcoin retornou desde 2 de outubro de 2017. Então a gente realmente faz esse trabalho de estudo, focando no longo prazo, focando também no atendimento ao cliente, porque a gente recebe muita gente que... Pô, tem um cara que é jovem, tem um cara que é 40 mais, tem um cara que tem vivência com finanças, tem a senhorinha que não tem noção de nada, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho de educação, de trazer esses conceitos super abstratos da tecnologia para uma maneira que a pessoa entenda o valor de um investimento como esse, né? E a oportunidade geracional que ele proporciona. Então a gente faz isso com muito sangue no olho e suor na testa. Então eu convido você a conhecer o nosso trabalho na Empíricos, na série Exponential Coins. Legal, Walter. Bom, eu gostei muito do papo. Acho que deu pra gente falar sobre vários assuntos aqui, né? Cenário atual, halving Bitcoin. Então, é isso. Eu te agradeço muito por ter vindo. Eu que E a gente vai agradeço o ficando por convite. aqui, né? Não esquece, quem tá ouvindo, de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais.